Olá pessoal, estamos de volta para o último bloco da nossa aula de noções propedêuticas do direito do trabalho. Eu sou o Rodolfo Pamplona Filho, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ministrar essa aula, de co-coordenar esse curso, juntamente com a Ariana Linhares e Renato Saraiva. E esse bloco é destinado, né, para nossas considerações finais sobre o tema de hermenêutica do direito do trabalho. O que é hermenêutica? É justamente a compreensão do conteúdo e da extensão de determinados preceitos normativos. Nesse ponto, nós temos que entender que a arte, a atividade da hermenêutica é muito maior do que a da interpretação, né? Por quê? Porque quando a gente pensa no tema da hermenêutica, nós vamos discutir quem interpreta e para quem se dirige a interpretação. E esse é um tema fascinante, por quê? Porque nesse momento, na contemporaneidade, a reforma trabalhista trouxe, sem sombra de dúvida, algum tipo de limitação ao poder, dever interpretativo do juiz. A Lei 13.467, né, de 2017, a reforma trabalhista, trouxe alguns preceitos que precisam ser destacados, notadamente os parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da CLT. Vamos a eles na tela. Parágrafo 2º, diz lá: súmulas e outros enunciados de jurisprudência ditados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Esses preceitos foram colocados numa busca de frear, talvez, a criatividade judicial que era tão exercitada no Justiça do Trabalho. E essa afirmação de criatividade judicial exercitada no Justiça do Trabalho não é leviana. É só perceber a quantidade de enunciados e súmulas editados pelo Tribunal Superior do Trabalho em confronto com o STJ, por exemplo. É preciso verificar que as teses jurídicas, elas progrediu muito mais rápido no TST do que no STJ. E eu não vou dizer que é pela nossa eficiência, né? Talvez a gente fica brincando naquela frase do Garfo, de ele visto ser modesto quando se é o melhor, né? Em relação à justiça comum. Mas o fato é que a Justiça do Trabalho, tradicionalmente, sempre teve mais receptividade a novas teses do que a Justiça estadual ou federal. E dentro dessa linha, a profusão de enunciados, súmulas, orientações jurisprudenciais, preceitos jurisprudenciais de caráter vinculante ou não, né, fizeram com que a Justiça do Trabalho, ser um profissional da Justiça do Trabalho, geraria essa compreensão mais ampla. E é preciso, efetivamente, ter em mente que isso era um fenômeno que ocorria e, quiçá, ainda ocorre. Mas é preciso ter cuidado, né, porque, nessas circunstâncias, esse texto que limita supostamente a atuação foi direcionado para a Justiça do Trabalho. E a pergunta que não quer calar: a Justiça Comum pode fazer o que está sendo proibido aqui? Há uma capsu de minúcio? Há uma limitação legal? Há um juiz de segunda classe? Essa é algo, a ideia de leis feitas a toque de caixa sem discussão e feitas com a ideia de dar uma resposta a um determinado grupo de poder respaldado pelo poder central, é algo que faz com que a gente reflita necessariamente sobre o que se quer com o papel na Justiça do Trabalho. Mas falando sobre interpretação, lembra que quando eu disse assim, quem interpreta, a gente vai ter algumas classificações de interpretação. Seja a interpretação autêntica,
aquela que é feita pelo próprio legislador, a interpretação doutrinária, feita pelos pensadores, escritores sobre o tema, e a interpretação jurisprudencial, né, que é a dos tribunais. Eu costumo brincar dizendo, olha, você aqui, no nosso curso de pós-graduação, atua com todas as modalidades de interpretação. Nós temos aqui professores que atuaram no Poder Legislativo, que atuam no Poder Executivo, que atuam no Poder Judiciário, que atuam no Ministério Público, na Advocacia. Então, você vai ter, sem sombra de dúvida, interpretação autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Mas é preciso compreender que, quando se interpreta, nós precisamos ver a quem se dirige a interpretação. E isso, muitas vezes, importa também na escolha de qual método de interpretação vai ser utilizado. O primeiro método de interpretação é o método de interpretação literal, gramatical. E, naturalmente, ele é o primeiro. Por quê? Porque quando nós nos satisfazemos com ele, a gente nem se socorre de outros. Ao ler o dispositivo, ao verificar o sentido de cada palavra, de cada expressão, nós obtemos uma determinada concepção, uma visualização. Esse é o método gramatical. Além dele, é possível se falar também do método sistemático. É aquele que interpreta o dispositivo em conjunto com outras regras que vão trazer uma conclusão muito maior ou menor ou diferente da originalmente tirada com a restrição do método literal. O terceiro é o método histórico. É verificar como aquela norma foi editada, para que foi editada, qual o contexto que foi editada, e muitas vezes nós nos valemos do método histórico para interpretar dispositivos inseridos pela reforma trabalhista, para entender o contexto de como isso veio. O método sociológico, que aí vai levar em consideração a comunidade, a sociedade, o meio para qual aquela norma foi inserida, e talvez pensar, por exemplo, na MP que trata sobre a questão da jornada dos bancários, talvez uma interpretação sociológica possa ser importante. Na aula própria vocês veem. E o método teleológico ou finalístico, aquele que diz respeito ao tipo, né, à finalidade, ao objetivo da norma, algo que a gente também se vale com frequência quando tenta interpretar preceitos trazidos pela reforma trabalhista. Tudo isso é interpretação. Interpretação parte da premissa da existência do preceito normativo específico que nós vamos querer dizer o sentido e o alcance. Isso é interpretação. Mas dentro do processo hermenêutico, você não tem somente interpretação. Você tem o fenômeno da integração normativa. E o que é a integração? A integração é na ausência de preceito legal específico, vamos dizer como é que deve ser normatizada a questão, nos valendo de outras fontes. Essa é uma questão que decorre do problema, ou da premissa, ou do dogma, da completude do sistema jurídico, que, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, no artigo 4º, mande-se socorrer de apenas mais 3 fontes, mas a CLT, ela tem no artigo 8º, caput, um universo ainda muito maior. Eu quero trabalhar com vocês, e essa é interessante, porque a CLT chega a falar do direito estrangeiro, por exemplo, o que historicamente, eu utilizo o método histórico para dizer isso, se justificava até pela origem da nossa legislação, que ela veio de cima para baixo, muitas vezes inspirada nos pareceres do Ministério do Trabalho, que na época era dos procuradores do trabalho, que na época eram assessores do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Era algo que ia trazer naquela circunstância a doutrina estrangeira para tentar trazer critérios. E isso, sem sombra de dúvida, fazia sentido naquele momento próprio. Mas vamos trabalhar aqui com determinadas referências, principalmente a da LINDB.
para pensar quais são os mecanismos de integração do ordenamento. Um bom exemplo, que está na LINDB, é a analogia. A analogia não se confunde com interpretação extensiva. A interpretação extensiva é aquela hipótese em que eu tenho o preceito, mas ele não disse tudo aquilo que podia dizer. E aí eu amplio os horizontes. Ou seja, quando eu tenho um tipo penal de bigamia, ele abrange o tipo penal de poligamia. Não tem tipo penal de poligamia. Poligamia está dentro da bigamia. Ou seja, essa é uma interpretação extensiva que é possível, né? A analogia, não. Eu não tenho a norma sobre o caso e eu vou buscar uma outra norma que tem elementos de semelhança. No direito penal, por exemplo, não é possível a analogia para prejudicar o réu. A analogia é só em bona parte. Interpretação extensiva pode, né? Então lembra que a interpretação pode ser extensiva, pode ser restritiva. A analogia não, a gente está buscando aqui uma analogia para dar um dispositivo. E aqui é interessante para falar de duas súmulas do TST que usam expressamente a ideia de aplicação analógica. São as súmulas 346 e 428, que dizem o seguinte: súmula 346, digitador, intervalos intrajornada, aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores no serviço de mecanografia, datilografia, escrituração ao cálculo, razão pelo qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Essa aqui é um bom exemplo de interpretação analógica, embora não seja um bom exemplo de visão principiológica. Por quê? Porque a NR17 tinha um intervalo mais favorável, 10 minutos a cada 60. Então, seria muito melhor que o TST tivesse aplicado a norma mais favorável em vez de fazer uma integração analógica. Mas aí depende muito de como isso foi colocado em juízo, já que a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz só leva a fama. Então, deve ser da forma como isso foi deduzido em juízo. Vamos ver a súmula 428, sobre aviso, aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º da CLT. 1. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Inciso 2º. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância submetido ao controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Ou seja, o sobreaviso, que era especificamente uma hipótese lá para os ferroviários, do artigo 244, parágrafo 2º, é aplicado analogicamente para outras categorias. Um outro exemplo de meio integrativo é a equidade. Tem um artigo muito interessante com a professora Clarice Gunça sobre isso, mandei colocar na plataforma acadêmica para vocês, já uma atualização pós-CPC de 2015, é um artigo antigo que a gente já atualizou, que há uma certa controvérsia acerca da sua inclusão como instrumento de integração, por causa do CPC, no artigo 140, parágrafo único, que diz que o juiz só decidirá por equidade quando autorizado em lei. A própria CLT fala em equidade, a própria lei de arbitragem fala em equidade. Mas é preciso, na verdade, compreender que equidade é essa. Por quê? Porque a ideia de decisão por equidade é a decisão calcada em inexistência de preceito normativo e o juiz vai colocar a sua justiça do caso concreto. Isso é uma situação absolutamente excepcional. Mas utilizar a equidade como meio integrativo, não. É algo que vai se fazer uma determinada ponderação e verificar, no caso concreto, aquilo que soa mais próximo de uma solução equânime, a ideia de justiça equitativa na linha aristotélica. É um tema interessante, se você gosta de filosofia, para pensar no seu TCC. O penúltima referência aqui de meio integrativo são os princípios gerais do direito, que aí eu falo en passant, porque a ideia da força normativa dos princípios é uma realidade do nosso ordenamento.
não deixe de ver lá no canal, notadamente na primeira temporada, o segundo episódio e o 12º, o segundo e o último episódio da primeira temporada, com os ministros Luiz Edson Fachin e com o ministro Carlos Aires de Brito, sobre, um tratava sobre eutanásia, outro tratava sobre liberdade de expressão, mas ambos falando da força normativa dos princípios. Em sentido contrário, veja na segunda temporada o papel que eu fiz com o ministro Eros Roberto Grau sobre a hermenêutica e aplicação, e ele indo numa linha bem contrária à aplicação principiológica. São contrapontos importantes para o nosso dia a dia. Mas mostram, na verdade, a importância dos princípios na contemporaneidade. E, por fim, a menção ao direito comparado, que, como disse, está lá na CLT no artigo 8º, não há outros preceitos equivalentes no Brasil, mas é uma menção que precisa ser explicada, porque a nossa doutrina trabalhista decorreu com muita força dos pareceres dos procuradores do trabalho, que na época não era Ministério Público, não, era a assessoria do ministro do Trabalho, que se inspiravam, não havia uma doutrina fortalecida, consolidada no Brasil, se inspiravam no direito estrangeiro. E a esses elementos vieram, muitas vezes, a trazer, abrir mão de soberania, alguma coisa assim, não. É perceber que, historicamente, isso é bem compreendido. Com isso, eu consegui vencer a nossa aula, dar os nossos 6 blocos. Quero dizer que é uma honra, um prazer, um privilégio ministrar essa aula e co-coordenar esse curso. Eu estou à disposição do senhor, estou à disposição da senhora, minha amiga, nesse ponto, para que podemos acompanhar. Me procure nas redes sociais, para mim é um prazer conhecê-lo. Mande lá uma mensagem box, me siga no Instagram, R. Pamplona Filho, e se inscreva no meu canal, canal Pamplona, no YouTube. Eu quero ter a oportunidade de conhecê-lo ou conhecê-la pessoalmente assim que possível. É uma das coisas que me traz mais prazer em ministrar aula no SESC, é justamente esse alcance que a gente vai fazer palestra no país todo e de repente eu digo, professor, eu fui seu aluno na pós de trabalho, professor, eu fui seu aluno na pós de contratual, que prazer conhecê-lo pessoalmente, um abraço, é algo que é muito bom. E para mim, isso é um renovar da energia do meu compromisso de te servir. E não tenho a menor dúvida, e falo isso com muito orgulho, eu vou te outorgar, com a bênção de Deus, o título de especialista em Direito e Processo do Trabalho, lhe dando o melhor título no melhor curso de pós-graduação online do país. A gente se encontra na próxima aula.